Olá, queridos pais, pais de aventureiros. É muito bom estar aqui com vocês nessa programação especial, né? A gente teria muitas coisas para falar e seria muito melhor falar pessoalmente. Mas como a gente está aqui longe, né? A gente não pode se encontrar pessoalmente. Então, nós vamos aqui, através desse vídeo, desse bate-papo que nós vamos fazer aqui com vocês, tentar mostrar para vocês algumas coisas que são muito importantes para que vocês possam educar os filhos de vocês ou ajudar, né, naquilo que vocês já estão fazendo. Eu sei que a gente, nesse período em que a gente está vivendo, é um período muito difícil, né? Porém, existem ferramentas muito poderosas que podem nos ajudar a educar melhor os nossos filhos, a lidar com eles, para que eles possam realmente crescer segundo aquilo que a gente tem estabelecido para ele. Porque às vezes nem a gente mesmo sabe o que a gente quer para os nossos filhos. Você sabe o que você quer para o seu filho? Por exemplo, outro dia eu ouvi uma palestrante falando e eu fiquei bem tocada com isso e eu fiquei pensando, nossa, eu nunca pensei nisso quando eu fui ter minha filha, né? Mas você já parou para pensar que se Deus aparecesse para você e dissesse assim, o filho que vocês vão ter, esse filho vai ser o filho de Deus. Será que você mudaria alguma coisa na educação do seu filho? Será que você mudaria alguma coisa naquilo que você já está proporcionando de educação para o seu filho? Você mudaria ou você não mudaria? Ou você deixaria do jeito que está? Se você soubesse que essa criança que você tem aí, que tivesse sido escolhido para ser realmente o salvador desse planeta, você agiria de forma diferente do que você está educando seu filho? E eu fico muito preocupada com isso. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu também fiquei um pouco chocada. E eu fiquei pensando, uau, será que eu realmente estou educando a minha filha para ela ser um diferencial nesse mundo? Porque nós, pais cristãos, deveríamos de pensar nisso. Nós não temos filhos nesse mundo só para ter. Nós temos filhos nesse mundo para dois propósitos, para eles fazerem diferença nesse mundo, né? E também para a eternidade. Pelo menos é nisso que eu acredito. E eu sei que é o que você acredita também. Então, nesse momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas importantes de como nós, pais, podemos lidar com os nossos filhos, qual é o nosso papel dentro da educação dos nossos filhos, quem tem a função maior, quem tem a função menor, tem alguém que tem dentro do lar uma função maior do que os pais, como é que funciona isso? E tudo isso nós vamos conversar agora. Eu queria pedir para que você, neste momento, entendesse que eu não estou aqui para dizer para você que existe uma regra, certo? Uma regra que, olha, a Moni vai falar isso e realmente isso vai funcionar. Talvez não funcione, mas eu vou te garantir que 90% se você seguir aquilo que a gente está falando, 90% das crianças vai dar certo, tá bom? Existem algumas coisas que a gente pensa que é algo que eu vou fazer para minha criança. Mas hoje eu não vou falar das crianças. Hoje eu vou falar de você, pai e mãe. Porque as nossas crianças às vezes são do jeito que são por culpa nossa. Nós, pais, temos falhado no nosso papel de pais e esse está sendo o maior problema hoje na educação de filhos, são os pais. Então eu queria que você entendesse isso primeiramente para a gente poder começar a conversar, tá bom? O que a gente vai conversar hoje? Existem algumas funções importantes que a gente precisa entender, né? Uma função, qual é a função da mãe dentro da família? Qual é a função do pai dentro da família? E muitas vezes isso a gente não fica bem claro. E como não está bem claro, a gente acaba confundindo as coisas e a gente acaba fazendo com que os filhos tenham mais liberdade do que deveriam de ter, os filhos tenham uma função dentro do lar que eles não deveriam de ter e nós como pais que deveríamos de ter algumas funções dentro do lar, a gente não tem essas funções. Então eu vou começar mostrando para vocês e vou pedir licença aqui para compartilhar a tela com vocês, tá bom? Eu quero mostrar para vocês algo que é muito, muito interessante e a gente vai trabalhar um pouquinho com isso agora, tá bom? Qual a função da mãe dentro do lar? Então, as mamães que estão me ouvindo aí, qual é a sua função dentro do lar? Então, eu gostaria de mostrar para você uma coisa bem interessante. Existem algumas funções bem claras. Primeiro, dar à luz. Essa é uma função da mãe, não é do pai.
O pai tem a sua ajuda e a sua contribuição antes, mas na hora de dar à luz, é a mãe que dá à luz, certo? A segunda função, o segundo papel da mãe é nutrir os filhos física e emocionalmente. Isso é muito importante a gente entender, que a mãe, ela é uma pessoa que nutre os filhos física e emocionalmente. E a terceira função, e essa tem sido talvez a função que menos as mães têm se dedicado, e ela deve ter o mesmo valor que as outras, mas é a que nós mães menos fazemos, que é ser a guardiã da autoridade do pai. Quantas e quantas vezes, talvez você na sua casa, eu na minha já fiz isso, e a gente tem que se segurar para não fazer, é a gente tirar a autoridade do pai. Queridos, é muito importante, principalmente as mamães que estão me ouvindo agora, você ser a guardiã da autoridade do pai. O que é ser guardiã da autoridade do pai? É nunca, nunca deixar que a autoridade do pai seja confrontada, certo? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quantas e quantas vezes eu já ouvi casos assim, o filho vem e fala assim, mãe, o pai deixou fazer isso, teu pai não manda em nada aqui. Quando a mãe fala esse tipo de frase para um filho, ela está tirando totalmente a autoridade do pai. Quando a mãe fala, teu pai é um banana, teu pai é isso, teu pai é aquilo, fazendo com que a autoridade do pai seja questionada por um filho, seja ele de qual idade for, a mãe não está fazendo o papel dela. Nós, como mulheres e mães, precisamos, dentro do nosso lar, ser a guardiã da autoridade do pai, certo? Se seu pai falou, está falado. E aí a gente vai entender, depois, daqui um pouquinho, a gente vai entender por que é tão importante nessa fase da vida a mãe ser a guardiã da autoridade do pai. E o papel principal da mãe, ele é do nascimento da criança até os 10 anos de idade, mais ou menos. Tá bom? Então, essa função, por exemplo, de nutrir os filhos física e emocionalmente, ser a guardiã da autoridade do pai, é um papel principal, né? É até os 10 anos de idade. Nessa fase, o que é que o pai faz? Durante essa fase do 0 aos 10 anos de idade, é lógico que o pai vai estar ali ajudando a mãe em todas as coisas, mas a principal nessa fase, o principal papel do pai é ser o protetor da mãe. Por exemplo, quando um filho questiona a mãe, pai, a mãe não fale mal da sua mãe. Pai, a mãe não me deixou, a mãe... Ou então ele vê que o filho xingou a mãe, ou ele vê que o filho brigou com a mãe. O pai, quando vê isso, ele precisa ir lá e chamar a atenção do filho, dizendo, ela é sua mãe, tenha respeito para com ela. Mas enquanto o pai fala, ele também precisa agir. E aqui eu vou até voltar aqui, vou interromper um pouquinho para dizer uma coisa para você, pai. Esse é o momento em que você precisa defender a sua esposa. Nesse momento, nessa fase da vida, principalmente do 0 aos 10 anos, é a fase em que o pai demonstra a proteção em relação à sua esposa. Então, é a fase em que ele abre a porta, é a fase em que ele leva todas as coisas que a mãe tem que levar da filharada, é ele que leva, é ele que põe no carro, é ele que abre a porta do carro para a mãe entrar. É ele que ajuda nas tarefas de casa quando ele pode ajudar. É ele que ajuda. Por quê? Porque ele vai criando no filho homem uma identidade. Ele vai criando no filho homem um referencial. Por exemplo, quando um pai é um pai que abre a porta do carro para a mãe entrar, é amável com a mãe, ele nunca grita com a mãe, ele ajuda em casa, ele protege a mãe. Quando um filho xinga a mãe, quando um filho briga com a mãe, ele vai lá e diz, não é para fazer isso com a sua mãe. Ele está protegendo a mãe e ele está mostrando para o filho homem que tipo de homem ele deve ser para sua mulher no futuro. E ele está mostrando para sua filha mulher que tipo de homem ela deve escolher para ela no futuro. É interessante isso, né? Mas é uma coisa muito importante de a gente entender, certo? E eu vou voltar aqui ao compartilhamento para que a gente possa continuar aqui entendendo as coisas. Então, olha só. Então, esse é o papel da mãe, né? Dar à luz, nutrir os filhos física e emocionalmente e ser a guardiã da autoridade do pai. E esse papel ela deve ter muito forte do 0 aos 10 anos de idade, ok? E nessa fase, o pai, então, é o protetor da mãe, ok? E aí, a gente vai agora para a função do pai. Qual é a função do pai?
Bom, a função do pai, primeiro, é proteger. Proteger quem? Proteger a mãe, proteger os filhos, proteger a família, certo? Segunda coisa, afirmar a sexualidade dos filhos. Sim, pai, é sua função afirmar a sexualidade dos filhos. Se você é um pai presente, se você é um pai que honra com a sua palavra, se você é um pai que ama a sua esposa, se você é um pai que ama seus filhos, que conversa com seus filhos, você dessa forma vai estar afirmando a sexualidade dos seus filhos. E a terceira função do pai é abençoar para prosperar. O que é abençoar? Abençoar não é só dizer bênção pai, bênção filho, está abençoado meu filho. Não é isso. Isso também está valendo. Mas o principal, abençoar, biblicamente, é falar bem. É falar coisas boas. São os elogios. E não os elogios pelaquilo que se faz, mas pelaquilo que se é. Certo? Então abençoa, filho, como você é um menino querido. Olha, parabéns por você ser assim tão ajudador aqui em casa. Parabéns porque hoje você fez isso. Parabéns, olha, o papai te admira pela tua força de vontade. O papai te admira quando você senta para estudar. Gente, pais, homens, vou tirar aqui um pouquinho o compartilhamento. Se vocês conseguissem entender o quanto isso é importante na vida do filho, vocês seriam muito diferentes. Ou a maioria dos pais seria diferente do que é. Porque abençoar o filho, proteger o filho, isso é uma coisa que a maioria não faz mais. Os homens hoje têm vivido a vida deles e as mulheres têm cuidado de tudo sozinhas porque elas assumem tudo. Não é, mulheres? A gente acaba assumindo todas as coisas, a gente vai assumindo as coisas e a gente vai pegando tudo pra gente, a gente vai se esgotando e vai botando a culpa no homem. E às vezes você coloca a culpa no homem na frente dos filhos e dessa forma você não está protegendo a autoridade do pai dentro de casa. Vocês estão vendo como uma coisa leva a outra? E isso a gente precisa parar para pensar, certo? Vou voltar aqui na nossa tela e olha só, esse papel de principalmente proteger, afirmar a sexualidade dos filhos e abençoar para prosperar é um papel de sempre do pai, mas o pai tem uma função extraordinariamente importante dos 10 aos 20 anos de idade. Então a mãe, ela durante de 0 a 10 anos de idade, a mãe nutriu o filho fisicamente, emocionalmente. E aí, a partir dos 10 anos de idade, 11 anos de idade ali, quem começa a fazer esse papel de cuidar mais, de conversar mais, é o pai. E é nessa fase, infelizmente, que a gente vê todo mundo debandando, que é a fase da adolescência, que é quando o filho mais precisa do pai, todo mundo debanda, todo mundo vai embora, todo mundo deixa o filho ao léu. E é a fase que o filho mais precisa dos pais para que ele possa realmente adquirir a identidade. A identidade do filho é adquirida nessa fase, dos 10 aos 20 anos de idade. E a mãe durante essa fase, né? Então, até os 10 anos, a mãe teve aqueles papéis que a gente acabou de mostrar aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho de novo. Olha aqui, né? Dar à luz, nutrir física e emocionalmente, ser a guardiã da autoridade do pai, né? E agora, nessa fase dos 10 aos 20 anos, a mãe, ela fica em segundo plano. Olha só que interessante, a mãe fica em segundo plano. Nessa fase, a mãe é um apoio para o pai. Que tipo de apoio? Vou tirar aqui do compartilhamento porque eu quero falar aqui para vocês, mães. Nessa fase, é muito importante que o pai converse com o filho, o homem, com a filha, a mulher, de todos os assuntos, sente para conversar. Por mais que o pai, às vezes, trabalha muito mais fora do que a mãe, mesmo assim, pais, vocês precisam entender que quando seu filho entra na adolescência, ele precisa mais de você do que da sua esposa. Essa é a fase em que o filho vai entender mais o pai do que a mãe. E a mãe faz o que nessa fase? Vamos supor que o seu filho chegue da escola e lá na escola ele tirou uma nota ruim. Então ele chega chateado, chega triste, chega emburrado. E aí, como ele acostumou, até os 10 anos de idade, ele acostumou a conversar com a mãe, então ele chega, a mãe pergunta o que foi? A mãe vê que ele está diferente, porque nós mulheres somos mais sensíveis a isso, não é? Então chega, tá mais sensível e tal, a mãe chega e pergunta o que aconteceu? Ai, mãe, tirei nota baixa, tô chateadão e tal. E aí a mãe senta, ouve o filho, ok? Nenhum problema até aí. Mas quando o pai chega em casa, é nosso papel como mães, ali a partir da adolescência, nós chegarmos perto do esposo e dizer assim, olha, o nosso filho chegou chateado.
Ele já me disse um monte de coisas do que aconteceu e tal, e eu acho que era bom você ir conversar com ele. E o pai pergunta, mas gente, o que eu vou conversar com ele? Eu não sei direito o que conversar com ele, né? E o que a mãe pode fazer? Aí é que a mãe entra como apoio. Olha, conversa, fala isso pra ele, fala aquilo pra ele, fala aquele outro pra ele. Então a mãe é o suporte, entendeu? Se tiver até um fonezinho de ouvido pra ir dizendo o que tem que falar, não tem problema nenhum. Mas a presença do pai falando com o filho, ou mesmo que você não fale nada, pai, mas você senta do lado do filho, abraça teu filho, ouve teu filho, tua filha, isso vai fazer muita diferença pra ele. Isso vai criar nele uma identidade realmente de segurança, muita segurança. E falando em segurança, eu gostaria de dizer algumas coisas também em relação a como os pais devem se portar uns com os outros. Eu não sei como é a família de vocês, não sei como é o relacionamento de você, marido e mulher. Talvez eu esteja falando com pais aqui que são pessoas que estão separadas nesse momento. E realmente a separação, deixa eu dizer para vocês que comprovado cientificamente que a separação causa nos filhos uma atividade de rejeição ou uma insegurança muito grande. Os pais que se separam, os filhos se sentem traídos. Resumindo, é isso. Quando os pais se separam, quem se sente traído são os filhos. Por mais que às vezes a separação foi por causa de uma traição, do pai para com a mãe ou da mãe para com o pai, mas quem se sente traído na hora da ruptura do relacionamento são os filhos. E isso é muito terrível. Vocês não, olha, eu teria que levar muito tempo aqui para explicar para vocês a devassidão ou a devastação que causa uma separação. Pais não deveriam se separar. Deus criou pais para ficarem juntos. E por mais que existam problemas familiares, vocês deveriam de ficar juntos. Porque os pais estando juntos, eles criam filhos seguros. E vou dizer mais para vocês, existem algumas técnicas que a gente gosta de ensinar para fazer com que os filhos se sintam seguros. Por exemplo, uma família que o pai e a mãe ficam brigando o tempo inteiro causam uma insegurança terrível nos filhos. Certo? Isso também é um problema. Quer dizer, às vezes não se separam, mas ficam juntos, mas ficam brigando o tempo todo. E a insegurança é praticamente, não vou dizer a mesma do que os pais separados, mas é uma insegurança terrível que você gera no seu filho, tá bom? Ou nos seus filhos. Então, existem algumas técnicas que a gente ensina e uma das técnicas que a gente gosta de ensinar é a técnica do sofá. A técnica do sofá é a seguinte, quando o pai chega em casa do trabalho, ele precisa dedicar de 5 a 10 minutos em que pai e mãe se sentam no sofá, em que esteja à vista dos filhos, sentam no sofá e ali sozinhos, sem os filhos estarem sentados no colo, os filhos não podem se aproximar, os filhos até podem ficar brincando ali por perto, mas eles não podem ficar perto do pai e da mãe. Aquele é o momento em que o pai e a mãe, 5 a 10 minutos, não precisa ser mais do que isso, eles sentam para bater papo, para conversar. Talvez, se vocês não têm muito diálogo, no início vai ser muito difícil. Mas só o fato de vocês estarem sentados ali, de repente pegar a mão um do outro, ficarem segurando até em silêncio. Essa cena em que os filhos ali brincando meio do lado, e aí quando o filho chega perto, o pai fala, não, agora é o momento do papai com a mamãe. Isso causa nos filhos, às vezes, talvez, como eles não vão estar acostumados, se você começar a fazer, talvez eles vão ficar um pouco inseguros na hora. O que é isso? O que está acontecendo, né? Mas aos pouquinhos vai gerando nos filhos uma segurança tão grande que vocês não têm ideia da segurança que isso causa nos filhos. De ver o pai e a mãe juntos, de ver que o pai dedica um tempo só para a mamãe, ver que o papai cuida da mamãe. Isso faz uma diferença enorme, queridos, e eu convido vocês a testarem isso. Não precisa de ser mais do que 5 a 10 minutos sentadinhos no sofá conversando. Das 24 horas que Deus deu pra gente, né? Acho que 5 minutos não vai atrapalhar ninguém. E pelo contrário, vai criar nos seus filhos uma segurança inigualável. E quem sabe vocês podem começar a usar esse tempo também para vocês começarem a conversar, contar coisas que aconteceram no trabalho. A mãe pode usar aquele tempo para contar coisas que aconteceu em casa. Se os dois trabalham fora, é o momento em que os dois sentam para conversar um pouquinho. Até aconselho que se vocês dois trabalham fora e a criança fica com uma babá, né? Seria bom que o tempo no sofá fosse só 5 minutos, para que vocês possam usar o tempo para estar com os filhos de vocês também,
para também criar essa conexão entre pais e filhos, não é? Mas se a mãe fica em casa mais tempo e o pai fica mais fora, então esse momento pode aumentar um pouquinho, tá bom? E é muito importante a gente entender isso. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês, até para não me estender muito, gostaria de mostrar qual é, eu tenho falado isso até na Rádio Novo Tempo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido, mas eu vou dar uma repetida aqui porque eu acho muito importante. O papel dos pais em cada fase da vida, tá bom? A gente falou da função do pai e da mãe, né? Cada um tem a sua função, e agora eu quero falar para vocês do papel dos pais em cada fase da vida. A gente tem a fase dos 2 aos 6 anos. Essa fase, na verdade, ela vai do 0 aos 6 anos. Aqui a gente coloca dos 2 aos 6, porque é a partir dos 2 anos que a criança começa a ter uma questão, a criança começa a ter um entendimento do que é moralidade, tá bom? Por isso que a gente coloca dos 2 aos 6, mas os pais devem ser pais líderes dos 2 aos 6 anos, ou do 0 aos 6 anos, até quando nasce é isso, pais são líderes. O que são líderes? Aqui já está dizendo, né? É uma autoridade máxima dentro de casa. Ele comanda, ele coordena. As ações dos pais, as palavras, devem exercer influência no comportamento, no pensamento dos filhos. Então, assim, o que a gente tem visto muito é em casa filhos líderes e não pais líderes nessa fase da vida. E isso cria uma coisa terrível depois na identidade do seu filho. Então, cuidado, tá bom? Essa idade dos 2 a 6 anos é a idade de você, papai e mamãe, serem líderes. São vocês que mandam em casa. São vocês que dizem sim e vocês que dizem não, ok? E a criança precisa aprender que quem é autoridade em casa são vocês. Depois vem dos 7 aos 12 anos. Dos 7 aos 12 anos, os pais devem ser treinadores. O que são pais treinadores? O treinador, ele é um orientador, ele é uma pessoa que ele é adestra, ele mostra como é que faz, ele se impõe, ele tá agindo ali para ensinar o filho, certo? Não sei se vocês já foram, participaram de algum time, né, de futebol, de vôlei, se vocês já participaram de alguma seleção, vocês vão lembrar de como era o seu treinador, né? Uma pessoa mais firme, uma pessoa que ela era uma pessoa que te encorajava, mas era uma pessoa que tinha que te treinar, tinha que te mostrar como é que fazia para que você realmente, para você ser um titular no time, você realmente tinha que saber o que o treinador queria. E é assim que funciona dentro de casa também, dos 7 aos 12 anos, tá bom? Então, nessa fase, os pais precisam ser treinadores. E aí a gente vem dos 13 aos 19 anos. Dos 13 aos 19 anos, os pais já não são treinadores. Treinador, por exemplo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, o treinador é aquele que às vezes precisa dar um puxão de orelha, né? Precisa dar um castigo, precisa às vezes ter... Vocês lembram? Não sei se quem de vocês que já foi de alguma seleção, mas às vezes quando a gente não fazia aquilo que o treinador queria, o treinador mandava pagar. Vai pagar 10 abdominal, vai pagar 10 flexões, Vocês lembram disso? É assim. Então, nessa fase dos 7 aos 12, é a fase realmente que vai ter que ter o castigo às vezes, vai ter que ter a punição, né? Então, lógico, aquela punição adequada, né, para a idade e uma punição que não seja uma coisa de machucar, ok? Mas é o momento da punição. Já dos 13 aos 19 anos, os pais são instrutores. O que é instrutor? O instrutor, se você for pegar o dicionário, o instrutor é aquele que instrui, aquele que ensina, aquele que passa seu conhecimento de forma prática e dinâmica. Ele é um professor. Então, assim, dos 13 aos 19 anos, que é a fase da adolescência, ok? Nós, pais, temos que ser instrutores. Aqui já vai ficando de lado um pouco as punições, os castigos. E aqui entra conversa. Eu até vou tirar um pouquinho daqui, porque eu quero olhar bem para o rosto de vocês e dizer assim, nessa fase entra muita conversa, sabe? Conversa, senta. O filho fez uma coisa errada, em vez de só dar... vamos botar para castigo, agora eu vou tirar o celular, agora eu vou tirar tuas coisas, blá, blá, blá. Senta para conversar. É a fase da consciência dele, é a fase em que ele cria a identidade dele e ele precisa criar uma identidade vinda do pai e da mãe. É uma fase difícil, é uma fase em que eles começam a questionar, é uma fase que tudo que eles aprenderam antes, eles começam a soltar. Por exemplo, se vocês são religiosos e vocês vão à igreja, então desde que ele era pequenininho, você fala, vamos na igreja. E vamos na igreja, sempre indo na igreja, sempre indo na igreja. Quando ele chega na fase da adolescência, ele quer entender o porquê que ele tem que ir na igreja.
Então, ele faz isso em perguntas. Por que eu tenho que ir na igreja? Só que ele não faz uma pergunta assim, pai, por que eu tenho que ir na igreja? Ele chega assim, cara, não tô afim de ir na igreja, por que eu tenho que ir nessa igreja? Entendeu? Ele chega afrontando. Então, o que você faz como pai? Se você diz para ele assim, tem que ir na igreja, porque tem que ir na igreja, sabe o que vai acontecer? O seu filho, ele vai simplesmente pegar essa informação que ele aprendeu desde pequeno e ele vai descartar. Porque você não ajudou ele a entender a importância de ir à igreja. Agora, se você senta com seu filho, tira um tempinho e fala assim, filho, Deus está sempre aqui em nossa casa. E ele pede que a gente vá uma vez, 2 vezes por semana, que a gente vá à casa dele. E lá a gente tem contato com pessoas que são diferentes da gente. Lá a gente louva junto com outras pessoas. Lá a gente entende mais um pouquinho a palavra de Deus, porque às vezes vão pessoas lá na frente que sabem um pouquinho mais do que a gente, e a gente aprende um pouquinho mais. E aí você conversa com carinho, mostrando para o filho a importância de ir à igreja. Você acha que um filho adolescente não vai entender? Vai, talvez ele ainda até continue questionando, mas ele vai entender. E aí ele não vai perguntar mais ali um tempo, por que eu tenho que ir na igreja? Ele simplesmente vai à igreja. O que aconteceu? Criou a identidade. Colocou no coração dele a importância de ir na igreja. Ah, pai, por que eu tenho que ficar comendo salada? Ah, não quero comer essas porcaria. Senta com o filho. Fala, filho, se você não quiser comer, tá tudo certo. Mas olha, as saladas, elas são importantes para a vida da gente, né? Ah, pai, eu quero assistir qualquer tipo de filme, eu quero assistir, né? Então, se aquele tipo de filme que seu filho está assistindo ou quer assistir porque todos os colegas assistem, você não quer que ele assista porque você sabe que é um filme ruim, sente com ele. Mostre para ele a importância daquilo que você ensinou lá atrás. Porque lá atrás, até os 10, 11 anos de idade, a gente só vai colocando coisas na mente dos nossos filhos. Mas a partir ali dos 13 anos de idade, eles querem saber realmente o porquê. E quando você explica o porquê de um modo adequado e que tenha sentido, ele vai compreender e ele vai continuar seguindo. Então, vocês estão vendo como é importante? Vocês pais de aventureiros, nós... nessa fase dos seus filhos, é uma fase muito importante em que vocês são líderes e treinadores. Mas daqui a um pouco vocês vão ter que ser pais e instrutores. E essa fase é uma fase que realmente precisa entender que você precisa respirar fundo, você precisa orar muito, clamar que Deus te dê sabedoria, ler bastante sobre esses assuntos, tá bom? Para você poder lidar com seu filho na adolescência. E quando você lida com ele, você vai entender que é gostoso, é uma fase boa, mas é uma fase em que você tem que tirar mais tempo para bater papo, né? Não é mais uma fase para você brincar, é uma fase para você conversar, às vezes para você parar e fazer as coisas junto com seu adolescente, ok? Mas se você não for um pai presente na infância, né? E aí você vai querer ser um pai presente na adolescência, talvez um pouco, você vai ter no início um pouco de conflito, tá bom? Mas eu tenho certeza que Deus vai estar guiando vocês. E vamos ir para os finalmente aqui, não é? E deixa eu só mostrar mais uma coisinha para vocês importante. Então, dos 13 aos 19 anos, os pais são instrutores, tá bom? Professores, aqueles que conversam, tem que tirar tempo para conversar mesmo, certo? E a partir dos 20 anos de idade, só lá a partir dos 20 anos de idade, é que os pais se tornam pais amigos, pais companheiros. Ok? Mas para você ser um pai amigo de verdade, cuidado. Não seja pai amiguinho lá dos 2 aos 6 anos. A fase de ser pai amigo não é dos 2 aos 6, não é dos 7 aos 12, não é dos 12 aos 19. A idade de ser pai amigo é a partir dos 20 anos de idade, mais ou menos. Tá bom? Então, cuidem com isso. E eu queria só mostrar uma coisa aqui, muito legal, uma frase que eu ouvi, e essa frase me marcou muito, é que os pais são agentes de Deus para ajudá-lo, e eu coloquei até em vermelho ajudá-lo, porque é para ajudar a Deus na transmissão de identidade e propósito nas vidas dos filhos. Pais queridos, nós pais é que somos agentes de Deus para transmitir identidade e propósito na vida dos nossos filhos. Deus colocou essa função na gente, em nós pais, e nós precisamos parar, refletir sobre isso, clamar a Deus que nos ajude a fazermos o que é correto. E deixa eu dizer uma coisa para você, mãe, meu último recadinho para quem é mãe.
coloque sempre o seu marido como autoridade dentro de casa. Isso não é feminismo, isso não é machismo, não existe isso dentro do lar. Dentro do lar precisa ser marido e mulher, com o mesmo propósito de levar seus filhos a serem pessoas de bem. E se você acredita na volta de Jesus, a cuidar para que seus filhos estejam lá no céu quando Jesus voltar. Se você não acredita nisso, eu sei que você são pais que querem o melhor para os seus filhos nesta vida, que vocês querem que eles sejam pessoas dignas, pessoas de bem. Eu tenho certeza disso e é por isso que você está ouvindo essa palestra. Então, cuidado, mães, por favor, coloquem o seu homem, o seu marido como autoridade máxima dentro de casa. E por mais que vocês de repente sejam uma pessoa separada, não deturpe a imagem do seu ex-marido para os seus filhos. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Então, nós temos que respeitar isso. E por mais que seja, às vezes, um casal separado, precisa entender que os pais precisam serem respeitosos uns para com os outros, para que vocês possam ter filhos que no futuro, quando eles se casarem, eles também possam respeitar os seus cônjuges. Ok? E pais, por favor, cuidem das suas esposas. Tratem bem as suas esposas. Mostrem para os seus filhos que vocês são pessoas realmente inspiradas. E eu vou terminar aqui contando a história de uma conhecida minha, que eu admiro muito, assim, a história dela, porque ela, desde pequenina, os pais eram separados, o pai era uma pessoa terrível, uma pessoa ruim mesmo, e a mãe teve que se separar do pai por causa disso, mas essa mãe jamais, em nenhum momento, falou mal do pai para os filhos. Nenhum momento. A autoridade do pai era máxima. Esse homem foi parar na cadeia, para vocês terem uma ideia. E essa minha amiga contando, porque eles são pais de uma amiga minha, e essa minha amiga contando disse que esse pai foi parar na cadeia, porque ele era uma pessoa de muito má índole, né? Mas a mãe nunca falou mal, tanto que ela achava que o pai era doente, que o pai sempre estava no hospital. E uma vez ela foi visitar, quando ela era pequena, ela foi visitar o pai na cadeia, mas a mãe disse que o pai estava doente e que quando ela chegou lá na cadeia, ela achou que estava chegando num hospital. Ela achou estranho, porque estava todo mundo com o mesmo tipo de roupa, né, com a mesma cor de roupa, mas sempre na mente dela, e faz pouco tempo que ela descobriu que realmente o pai era um cafajeste, que o pai era um sem vergonha, e que quando ela foi visitá-lo, quando ela era pequena, ela não foi visitar num hospital, ela foi visitá-lo na cadeia. Mas a imagem do pai, a mãe manteve íntegra. Para quê? Para que essa filha pudesse crescer e se desenvolver tendo o seu pai como uma pessoa de autoridade, mesmo não estando em casa, mesmo sendo um cafajeste. Olha a importância, mulheres, de a gente falar aquilo que é correto e a gente tentar cuidar da imagem do pai. Assim como também o pai deve cuidar da mãe. E aí você me pergunta assim, mas Moni, eu sou uma pessoa separada, meu marido nem tá, ou então meu marido faleceu, eu não tenho, eu sou sozinha. Você tenha certeza que Deus, Ele na sua bondade e misericórdia, Ele vai fazer com que alguém, um pastor de igreja, um líder do clube de aventureiros, ajude seu filho a ter essa identidade masculina, que é muito importante, sua filha ter essa identidade masculina. Mas tomem cuidado também, tá bom? É muito importante a gente tomar cuidado com as pessoas que cercam os nossos filhos. E você deve cuidar dos seus filhos para que eles possam realmente crescer segundo os propósitos que Deus tem para a vida deles. Espero que eu tenha ajudado com esses minutos aqui com vocês, que Deus possa cuidar de todos vocês, abençoá-los, e eu vou convidá-los para que nesse momento a gente possa fazer uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado de nossas famílias, mesmo nesse período tão difícil. Mas agora, Senhor, queremos colocar em Tuas mãos a família dessas pessoas que estão nos ouvindo. Que o Senhor possa dar a eles, Senhor, sabedoria para guiar os seus filhos, para cuidar dos seus filhos, para educá-los. Mas, acima de tudo, Senhor, que como pais e mães possamos realmente saber o nosso papel, a nossa função e nos dedicarmos a isso, para que possamos realmente cumprir o nosso papel, que é dar aos nossos filhos, ajudar, ser agentes de Deus, a dar identidade e propósito na vida dos nossos filhos. Cuide de cada um de nós, nos abençoe, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos e até uma próxima, se Deus quiser.